sou Rosana Reate e a visita guiada de hoje é para mostrar nossos painéis que contam histórias, nossos painéis de narrativas, nossos painéis de arpilleria. Eu estou aqui com um conto brasileiro de tradição oral recolhido pelo Câmara Cascudo, O Espelho Mágico. E esse painel foi todo bordado pela Maruja Santana, pela senhora Maria Gutierrez, duas grandes arpilleristas que eu comentei com vocês na visita guiada de Manos que Cuentam. Então, Cadu Cinelli conheceu essas duas grandes arpilleristas e eu lembro que no Peru, quando fomos, já estávamos com a história do espelho mágico para querer passar para esse bordado e fomos para um mercado cheio de retalhos, um mercado muito conhecido lá na periferia de Lima. Compramos os tecidos e o Cadu desenhou como seria esse conto recolhido pelo Câmara Cascudo, o Espelho Mágico, nesse painel. E é um painel tudo à mão, porque a arpilleria é um bordado, como eu comentei com vocês, todo à mão, pegando os retalhos e criando esse cenário. Dentro desse espetáculo Palavras Andantes está o Espelho Mágico, está aqui atrás a Agulha Mágica, que é uma história da autora argentina Cláudia Macchi, e também os desenhos foram feitos pelo Cadu Cinelli e também os bordados, tudo à mão, pelas arpilleristas Maruja Santana e Maria Gutierrez. Esse foi no ano 2007. Mas antes de 2007, eu já estava levantando histórias da literatura infantil peruana, histórias de tradição oral andina, e tem uma história muito forte, muito especial para mim, que se chama El Bagrecico, do grande autor Francisco Izquierdo Rios. Então, no ano de 2003, eu conheci a arpillerista Noris Vasquez e eu desenhei uma grande mandala, um grande círculo dessa viagem, desse pequeno bagre que vai procurar o mar, mas tem que voltar. Noris Vasquez bordou e também faz parte de nosso material, de nosso acervo. Então, Palavras Andantes mostra nossa relação com a arpilleria. Como seria confeccionar um cenário com retalhos e que podem mostrar, por exemplo, também os esconderijos, os pequenos personagens. Esse, por exemplo, é um boneco bem característico do jeito como fazem as arpilheiras. É muito interessante porque tanto Maria Gutierrez como Maruja Santana, elas estavam acostumadas a bordar paisagens, digamos, fixas, e também o céu tem a cor do céu, azul, ou o chão, cor de terra, e com alguns tecidos assim, com poucos estampados. Então, quando o Cadu chegou e mostrou o que tínhamos comprado, que são, por exemplo, esses tecidos com alguns brilhos, com algumas impressões, eu lembro que elas acharam como que bastante estranho, não? E os desenhos não necessariamente era, embaixo é a terra e aqui o céu em cima, senão justamente um caminho que possa se apresentar uma brincadeira de espaços. E para Maria Gutierrez e para Maruja Santana é como que foi muito estranho, mas deixamos assim também aberto para elas irem bordando, irem sentindo qual o tamanho dessa princesa grande, não? Que faz essa brincadeira de eu só vou me casar com quem pode se esconder do espelho mágico. Eu tinha comentado com vocês
que eu conheci muito do Brasil com a literatura, né? E conhecer Câmara Cascudo também para mim foi muito importante. Câmara Cascudo apresenta o Espelho Mágico, conhecemos essa história dentro do livro Contos do Brasil, contos brasileiros, que apresenta essa oralidade em todos os cantos do Brasil. Então, para mim, ir lendo, ir também entendendo, ir sabendo desse grande pesquisador, grande escritor, que foi perguntando para os pescadores, foi levantando muito no Rio Grande do Norte, e eu vi como essas narrativas podem se repetir com as características próprias de cada cultura, por exemplo. E foi assim também que pensamos em, nossa, como essas palavras andam, como são as palavras andantes, como essa oralidade se borda. Então, eu vou mostrar agora para vocês a minha saia bordada pelo grande artesão Jesus Morales. Eu contei já para vocês como eu fui procurando histórias peruanas para aprender, para lembrar. E uma história que me tocou profundamente é como o lagarto jantava as suas mulheres. É uma história recolhida pelo grande escritor José Maria Arguedas, mas eu conto na versão de outro grande escritor, o grande escritor uruguaio Eduardo Galeano. E eu estava caminhando num grande mercado, esse mercado que a gente comprou os tecidos para fazer o espelho mágico, a agulha mágica. E quando estava andando nesse grande mercadão de tecidos, eu encontrei uma galeria e eu estava procurando uns bordados, umas rosas grandes para pensar num cenário de uma história. E nessa galeria eu encontrei um senhor que estava com uma máquina de costura e com os bordados. E eu estava dialogando com ele, entendendo o bordado. Ele era Jesus Morales. E de repente eu levantei o olhar e eu vi uma saia. Mas não dava para ver direito porque estava dentro de uma sacola. Mas assim, eu sabia, dava para ver que eram cenários fortes. Eu falei, senhor, o que é isso aí? Ah, é uma saia de umas lembranças que eu bordei. Aí não sei, meu coração bateu forte, alguma intuição. Eu falei, posso ver? Pode. Aí ele baixou e eu vi a saia. E eu vi cada parte dessa saia. E aproveito aqui para contar para vocês que na cultura andina, na cultura indígena andina, é muito forte as roupas bordadas que contam histórias, o cotidiano, seja na saia, seja, por exemplo, no chapéu, um determinado bordado. Então, isso de ter saias bordadas com brilhos, eu já conhecia, mas aqui parecia que me apresentavam não só paisagens, parecia que esses personagens estavam contando uma história. E eu já tinha, como o lagarto jantava as suas mulheres, eu já tinha essa história na cabeça, no coração, e eu comecei a ver. Eu falei, na margem dos juncos, uma mulher está lendo. Assim começa a história. Na margem oculta pelos juncos, uma mulher está lendo e eu vi a mulher. Era a moça. Eu falei para ele, senhor, você está vendendo essa saia? Tô. Mas para quê? Para contar histórias. Bom, ele demorou um pouquinho para acreditar isso de contar histórias, mas foi assim que a saia veio para as minhas mãos com os bordados do senhor Jesus Morales. Vocês sabem que eu depois voltei
com as fotos das sessões do lagarto que jantava suas mulheres, que eu conto na versão de Eduardo Galeano, que está dentro do livro Palavras Andantes. O mesmo título da nossa sessão, Palavras que Andam.